Será que a nossa adoração tem sido realmente uma adoração da alma genuína ou tem sido apenas um louvor? Será que a nossa oração tem sido realmente um clamor ou apenas uma oração? A paz do Senhor Jesus seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou dentro do meu coração através de sua palavra. A palavra de Deus vai dizer no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16, que Paulo e Silas estavam entrando numa cidade para fazer a obra do Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer que uma jovem, vendo que Paulo e Silas passavam por ali, ela começa a dizer: olha, ali vão andando os servos de Jesus, são os servos do Deus Altíssimo. Mas o interessante é que a palavra de Deus nos relata bem claramente que essa jovem repetiu essa mesma palavra por dias seguidos, até que Paulo, ele se irrita e ele se vira para aquela jovem, estende a sua mão e repreende o demônio que estava nela. E a palavra vai dizer que os senhores daquela jovem que usavam esse espírito de adivinhação que estava nela para lucrar, eles não gostaram disso. Então, eles começam a se movimentar para que Paulo e Silas, eles paguem por aquilo que eles achavam ser injusto, porque já não levava mais lucro aqueles homens. Paulo e Silas foram presos, mas o interessante é que para tudo o que Deus faz na nossa vida, há um propósito. Mas meu irmão e minha irmã, é nessa hora que nós somos testados por Deus. É no momento da sua dor, da sua luta, da sua angústia, que Deus vai provar a sua fé, para ver se realmente você vai se manter fiel a Ele, ou se a sua dor vai dominar e penetrar o seu coração. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Paulo e Silas estavam naquela prisão. Talvez um com o outro eles conversavam sobre a sua situação naquele momento, sobre o seu momento de dor, de angústia. Mas dentro do coração daqueles homens nasceu uma chama, que é a chama do Espírito Santo, e essa chama nunca pode se apagar dentro de nós. Então a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas começaram a louvar, começaram a adorar a Deus, e aí há uma grande diferença entre cantar e adorar a Deus. A diferença do só cantar é que muitas pessoas hoje em dia só mostram a sua melhor voz, só mostram que sabem fazer entonações de vozes diferentes, mas o seu coração está longe de Jesus. Mas a verdadeira adoração é aquela que você pode não ter a melhor voz do mundo, mas ela vem de dentro da sua alma e toca o coração de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Paulo e Silas estavam naquelas cadeias e eles começaram a adorar a Deus. Imagina você preso com as suas mãos e os seus pés sem conseguir nem se coçar, mas eles ainda tinham seus lábios livres para adorar a Deus. Em meio a uma prisão, muitas vezes a gente cai no conforto, no comodismo. Muitas vezes a gente pensa que não há mais solução, que do jeito que está, já está bom. Mas Deus, Ele quer que a gente quebre protocolos. Deus, Ele quer ver a diferença em mim e em você. E é por isso que Ele permite situações como essas que Paulo e Silas passavam. A palavra de Deus também diz que por amor a Jesus, muitos de nós somos perseguidos, recebemos comentários para nos ofender, ouvimos palavras que não vêm de Deus. São palavras, pensamentos, costumes que não vêm do Senhor Jesus. Muitas vezes passamos situações onde pensamos que não há mais solução, que a solução é se conformar com a prisão em que eu e você nos encontramos. Mas o segredo é como nós vamos lidar com a situação em meio à prisão. Então a palavra de Deus vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, louvando e adorando a Deus de todo o coração, houve um grande estrondo. Era um terremoto que foi causado pelas mãos do próprio Senhor para libertar aqueles homens da prisão, que foram presos injustamente, somente por pregar a verdade, por falar de Jesus, por expulsar demônios e curar os enfermos. A palavra do Senhor vai dizer que houve ali um grande terremoto, onde aquelas cadeias todas se quebraram, as algemas das suas mãos caíram e os seus pés foram soltos daqueles troncos onde estavam presos. A palavra do Senhor Jesus vai dizer que ali
O guarda, o soldado que tomava conta daqueles presos, ele ficou espantado, porque como aquele homem, aquele guarda, iria se colocar diante do seu responsável e dizer: olha, aconteceu um terremoto, eu não sei como, mas as cadeias se quebraram. Esse homem seria morto na mesma hora, pelo seu responsável. Então a palavra de Deus vai dizer que esse homem pegou uma espada e teve o desejo de tirar a sua própria vida. Então Paulo e Silas, por intermédio do Senhor Jesus, disseram para que aquele homem não fizesse isso. E naquela noite, Paulo e Silas alcançaram a vida daquele guarda, e não somente daquele guarda, mas também da sua família. As palavras de Paulo e Silas entraram no coração daquele guarda. E naquele dia houve grande salvação, porque a família daquele homem teve conhecimento de tudo o que aconteceu. Eles também provavelmente ouviram as palavras de Paulo e Silas a respeito de Jesus, e os seus corações se encheram de tal forma que naquela noite muitos aceitaram a Jesus. E muitas vezes nós passamos situações que não entendemos. Achamos que o melhor a fazer é murmurar em meio à prisão que estamos. Mas é aí que nós devemos fazer a diferença. Não ser apenas religiosos, mas verdadeiros cristãos. Talvez você pense que já não há mais solução para o seu problema, ou que Deus esqueceu de você em meio à prisão que você passa. Mas Jesus nunca se esqueceu de você, e nunca vai. Mas você precisa, dentro da sua prisão, declarar o nome de Jesus. Porque esse nome tem poder para jogar essas cadeias e essas prisões, essas amarras por terra na sua vida. Tudo aquilo que sai da nossa boca traz consequências para nós, sejam coisas boas ou coisas ruins que falamos, até mesmo contra o nosso próximo. Muitas vezes, numa prisão, nós reclamamos porque esquecemos de Jesus. Às vezes a nossa dor é tão grande que é como se a dor do próximo também já nem importasse. Às vezes a nossa dor é tão grande que focamos tanto nela e esquecemos o tamanho do poder que Jesus tem. Que você venha a partir de hoje não mais murmurar, não mais reclamar, ou até mesmo dizer que Deus esqueceu de você, mas que a partir de hoje você venha verdadeiramente adorar a Deus. Que não seja mais um religioso, mas que seja um verdadeiro cristão. Aquele que adora com seu coração aberto, aquele que adora tão profundamente, tão grandemente, a ponto de mover as mãos de Deus para quebrar as cadeias na sua vida. Que hoje você venha a ser ousado. Que essas palavras não sejam minhas, mas de Deus na sua vida. Que você venha louvar em meio à tempestade, porque após a tempestade vem a bonança. Paulo e Silas não foram jogados naquela prisão em vão. Deus já sabia de tudo que iria acontecer e Deus poderia livrá-los daquela prisão antes mesmo deles irem para lá. Mas Deus queria que eles passassem pelo processo, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida daquele guarda, na família dele e também naquela cidade. Então, não reclame, mas adore. Não reclame, mas confie em Deus. Não deixe que a prisão venha adormecer a sua voz, porque quando você abre a sua boca para declarar e profetizar sobre a sua vida, Deus ele entra com a providência, mas você precisa adorá-lo em espírito e em verdade, para que então se cumpra o seu querer na sua vida. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.